E aí pessoal, beleza? Seguinte, hoje a gente vai começar a fazer a parte 21 de cinética química e a gente vai fazer uma breve introdução à cinética heterogênea. Se você for lembrar lá atrás, a gente diferenciou a cinética homogênea e heterogênea, onde a gente definiu basicamente essa diferenciação pelos estados físicos. Onde vimos que a cinética homogênea é aquela onde reagentes vão estar no mesmo estado físico e a heterogênea é aquela onde os reagentes têm diferentes estados físicos, beleza? Então agora a gente vai começar a conceituar um pouco como essa diferença de estados pode afetar a velocidade de uma reação. E aí a gente também pode calcular alguns parâmetros específicos de algumas interações, beleza? Então olha só. Primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: a gente tem que assumir que o grau de agregação das moléculas quando ela está nos diferentes estados físicos. De modo geral, a gente tem que, quanto mais condensado a matéria, mais rígida as moléculas estarão e mais próximas as moléculas estarão. Se considerarmos sólido, líquido e gasoso, olha mais ou menos como a gente tem a dispersão dessas moléculas. Um sólido, um sistema muito compacto, de baixa vibração molecular, né? Que as moléculas não têm tanta liberdade de movimento. No líquido, a gente tem já um movimento muito maior, mas ainda assim restrito devido às forças intermoleculares. Enquanto no gás nós temos a liberdade de movimento absurdamente grande, as moléculas vão de um lado para o outro, temos baixa interação intermolecular, existe uma liberdade de movimento muito maior. Beleza? Então, tudo que a gente vai falar aqui vai se basear principalmente nessas considerações. Então, se a gente para poder entender as interações, vamos pensar um pouco nas interações de cada tipo. Afinal, a gente está trabalhando com 3 estados físicos, temos que ver mais ou menos o que afeta cada uma delas dentro de suas especificidades. Então, vamos lá. Interação líquido-gás. A gente vai ter algo desse tipo aqui. Lembrando, o líquido tem liberdade de movimento, mas ainda assim não é uma liberdade completa devido às interações intermoleculares, enquanto o gás tem uma liberdade de movimento completa. Pode ir para qualquer canto. Mas temos que lembrar que esse gás ele pode ou não interagir ou permear nesse líquido. Então, se uma reação acontece, a gente tem que ver se esse gás entra no líquido e reage lá dentro, ou se as reações são puramente superficiais, claro, dentre outros fatores, né? Mas bora lá, entendendo um pouco sobre essas interações líquido-gás. A gente tem que ver que, quando nós temos aqui os reagentes que conseguem adentrar ao meu líquido, eles vão ter uma área de contato muito maior do que se eles estivessem apenas na superfície. Sempre que a gente fala de cinética heterogênea, uma das coisas que é um fator predominante é a área de contato entre os reagentes. Tá? Você pode pensar num experimento muito simples. Pensa, por exemplo, um comprimido efervescente. Se você pega ele completo e joga na água, somente as moléculas na superfície vão conseguir reagir e aquele comprimido vai se dissolver aos poucos porque ele vai se dissolver camada por camada de moléculas na superfície. Por outro lado, se você pega esse comprimido e quebra ele todinho e coloca na água, ele vai se dissolver muito mais rápido, porque você vai estar colocando ele na forma de grãos e quando eu tenho essa reação da área superficial dos grãos com a água, eu tenho reações muito mais efetivas. Eu tenho vários sítios de reação atuando ao mesmo tempo. E não somente na área daquele comprimido, e sim na área de cada partícula de pó daquele comprimido quebrado. Entende? Então, é de extrema importância a gente entender isso. E aí, vamos lá. A gente tem que ver que nas interações líquido-gás, mas obviamente de todos os outros, também a natureza química é um fator que importa muito. As diferentes substâncias químicas terão diferentes interações entre si. Isso ocorre por vários fatores diferentes, como comprimento de ligação, estrutura espacial do líquido, carga nuclear efetiva residual, dentre outros. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem substâncias que interagem melhor com as outras, né? Que tem uma melhor afinidade. Isso se deve a questões eletrônicas, energéticas, termodinâmicas, uma série de coisas. Então, a natureza química dos reagentes vai importar muito. Imagina só, eu vou pegar 2 situações com o mesmo estado físico, mas de naturezas químicas distintas. Eu vou pegar, por exemplo, um pedaço de ferro e vou pingar sobre ele água. É um sólido e um líquido. Você espera que ocorra uma reação química de forma acelerada ali? Não, né? Mas se eu pego o mesmo sólido, o ferro, e coloco agora um líquido sobre ele, porém esse líquido é um ácido. Olha só, a reação vai se tornar muito mais rápida do que com a água.
eu vou ter a corrosão, a oxidação daquele ferro bem mais rápido. Então, a natureza química é um fator que sim importa muito nesse tipo de interação. Continuando, temperatura. Temperatura é um dos fatores que, como nós vimos anteriormente, né, a gente viu lei de Arrhenius para isso, e a gente viu que a temperatura é um dos fatores que afeta diretamente a cinética de uma reação heterogênea também. Então, os efeitos da variação da energia cinética dos reagentes, além de ocasionar colisões mais energéticas e constantes, pode afetar também a solubilidade dos gases, mudando o mecanismo de reação. Então, olha só, o que a gente já tinha visto de temperatura? As moléculas se movem mais rápido e acabam colidindo maior quantidade e também com colisões mais energéticas, mais enérgicas, né? Beleza, mas se eu falo de uma interação sólido-gás, de interação líquido-gás, eu posso também ter a permissividade desse líquido. Permissividade desse gás. O que é que a gente espera que aconteça, né? Olha a solubilidade de um gás. Se você diminui a temperatura, esse gás ele vai tender a ser menos fugaz, né? Então ele vai ficar mais quietinho. Ele acaba tendo uma questão de solubilidade maior. Então, temperaturas elevadas diminuem a solubilidade do gás no líquido, fazendo com que ele interaja somente na superfície. Logo, a reação será mais lenta. Olha que interessante, né? Apesar da temperatura trabalhar em cima dos choques efetivos, ele acaba dificultando um pouco com essa questão da área superficial. Continuando, a própria solubilidade em si, né? Afinal, o efeito da temperatura a gente discutiu um pouco em cima da solubilidade, mas também a própria solubilidade afeta muito. Então, olha só, a definição da região onde a reação irá ocorrer depende diretamente da solubilidade dos reagentes. Gases mais miscíveis tendem a adentrar a organização espacial do líquido e fazer com que a reação ocorra em taxas maiores. Traduzindo, quando eu tenho gases solúveis, eles entram no líquido e aí eles vão ter uma maior área de contato com aquele líquido e não somente vão interagir sobre a superfície, o que faz com que gases mais solúveis nos deem reações mais rápidas. Beleza? Eu tenho também o efeito da pressão. Obviamente, se trabalhamos com gás, a pressão é um dos fatores predominantes, né? Então, a gente tem assim. Os efeitos da pressão afetam principalmente a solubilidade do gás no líquido. Um aumento da pressão favorece ao lado da reação que apresenta menos componentes gasosos. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que analisar os meus reagentes e os meus produtos, lembrando lá da lei de Le Chatelier, né? Se eu aumento a pressão, eu vou estar favorecendo o estado condensado da matéria, eu vou estar favorecendo o lado que eu tenho mais líquidos e sólidos. Por outro lado, se eu diminuir a pressão, eu estou favorecendo principalmente a fase não condensada, que é a fase gasosa. Beleza? E, obviamente, a pressão parcial também vai ser um dos fatores predominantes, porque é justamente ela que vai estar nos dizendo a quantidade de reagentes gasosos que vamos ter no meio, né? Tem que lembrar disso também. Pressão é o somatório de todas as pressões que eu tenho no sistema. Pressão parcial vai ser referente àquela minha quantidade específica de gás, né? Se eu tiver uma mistura gasosa, a pressão parcial é só referente a um deles. Então, esse parâmetro é referente à quantidade de cada gás presente no meu reacional, considerando que, normalmente, na mistura gasosa apresenta um ou dois desses que são reativos, quanto maior suas pressões parciais, mais efetiva será a reação. Beleza? E aí, continuando no líquido e gás, eu tenho que ver que a viscosidade é um termo muito importante para a gente poder discutir. Uma vez que a viscosidade ela pode ser associada com a resistência de um fluido para poder você ter algum deslocamento dentro dele. Assim, líquidos muito viscosos, eles vão dificultar que os bolsões de reagentes se desloquem dentro dele. Então, líquidos muito viscosos dificultam que você tenha a formação dessas bolhas lá dentro, né, que o gás entre e forme essas bolsas. Dessa forma, eu tenho reações mais lentas em líquidos mais viscosos. E também eu tenho que comentar, já que eu falei ali atrás de viscosidade, que é a dificuldade ou a resistência que eu tenho de mover algo dentro do líquido, tenho que falar da tensão superficial, que é a dificuldade de algo entrar no líquido, né? E esse parâmetro ele indica o quão difícil será de algo conseguir permear o líquido. Tensões superficiais elevadas fazem com que as reações ocorram somente na superfície.
Se a reação ocorre somente na superfície e não entra no meu líquido, eu tenho ali uma dificuldade de ocorrer essa reação. São reações mais lentas. Então, líquidos de alta tensão superficial, eu vou ter justamente essa questão de uma taxa de reação menor. Por isso que, às vezes, se usa muito questão de tensoativos para poder quebrar essa tensão superficial em algumas reações líquido-gás. Beleza? E para quem não lembra, né, tensão superficial é justamente aquela força capaz de fazer com que nós tenhamos alguns insetos andando por cima da água. Ou que se você for analisar ali algumas gotas, ela tem aquele formato arredondado e mais compacto. Né? Porque a anisotropia de força, olha o nome estranho, né? Que é a diferença de força entre as moléculas faz com que as moléculas da superfície concentrem mais suas forças voltando para o interior do líquido. Beleza? E aí, entrando agora nas interações com sólido, né? E aí, tanto faz eu falar de sólido líquido ou sólido gás, o importante é a gente entender que são interações entre um sólido e um fluido, beleza? E aí, para poder exemplificar isso, para poder comentar sobre essas interações sólido líquido e sólido gás, eu coloquei o exemplo dessa imagem aí. Isso é um osso, né? E que parâmetro vai ser que eu vou comentar aqui em cima disso? Principalmente uma coisa chamada área superficial ou rugosidade, fator de rugosidade. Porque olha só, se você olhar para esse osso aqui, de longe, né, você vai ver que ele é um osso liso, polido, bem bonitinho, às vezes chega a brilha. Porém, se você olhar a nível microscópico, você vai ver que ele é cheio de imperfeições. Né? Você vê que ele tem esses vãos, trincas, esses furos aqui dentre eles. E a importância desses caras aqui basicamente é o seguinte, ó. Note que aqui eu tenho como se fosse uma cavidade que ela começa de um lado e termina do outro. Lembre que líquidos e gases são fluidos. Esses fluidos podem entrar nessas cavidades aqui, né? Nesses furos, nessas trincas e reagir aqui dentro. Então, essa rugosidade que eu tenho das superfícies faz com que as reações sejam mais aceleradas em estruturas mais rugosas, em estruturas mais irregulares. Olha só, para poder a gente determinar a rugosidade de alguma coisa, nós podemos calcular o chamado fator de rugosidade, que é o chamado, o Rzinho, que seria a área ativa, que é a área onde pode ocorrer reação, dividido pela área geométrica, que é aquela área que você pode medir ali na régua, né? Então, olha só. Imagina que eu tenho uma superfície perfeitamente polida, como essa daqui. Nesse intervalo aqui, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse espaço aqui eu tenho 10 moléculas interagindo, né? E imagina agora que eu tenho uma superfície porosa. É o mesmo tamanho, tá? Essas duas barrinhas cinzas têm o mesmo tamanho e as bolinhas vermelhas têm o mesmo tamanho nos dois casos. Tá bom? Então, na minha superfície polida, eu consegui adicionar 10 moléculas. Já na minha superfície porosa, note que ela pode interagir nesses vãos, nessas pontas, nas imperfeições. E se eu for contar no mesmo espaço geométrico, quantas moléculas caberão aqui? Eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 20% a mais de moléculas aderidas à superfície na superfície porosa. Claro, isso aqui é um exemplo bem simples. Na prática, eu posso ter estruturas muito mais complexas, né? Então, a gente pode ver que superfícies rugosas, como esse caso aqui, fazendo paralelo, teriam uma velocidade de reação 20% mais rápido. Olha que coisa legal, né? E isso daqui, esse fator de rugosidade, é um termo que é muito estudado hoje, principalmente nas estruturas catalíticas. Se você olha a reação de desprendimento de hidrogênio, você consegue ter superfícies que têm eficiência 500 vezes maior do que o usado industrialmente, né? Isso são algumas pesquisas que estão sendo feitas. Justamente porque você faz um eletrodepósito, ataca a superfície, ela fica toda rugosa e consegue aderir mais às moléculas que irão reagir. É muito bacana de ver isso aqui, cara. Beleza? E aí eu coloquei um exemplo aqui de uma reação, né, sólido-gás, que é o catalisador do carro. Que basicamente você vai ver, esse catalisador ele tem uma função de
evitar que gases nocivos ao ser humano sejam ejetados do carro. Então ele vai pegar esses gases que são nocivos e vão transformar em gases mais a menos. Por exemplo, eu posso ter aqui uma emissão tóxica, né, proveniente dos motores, como HC, que são alguns hidrocarbonetos, CO, que é o monóxido de carbono, e o NOx, que vão ser alguns óxidos de nitrogênio. Tá? Eles vão entrar aqui. Esse catalisador é protegido por uma carcaça metálica e dentro dele eu tenho o meu suporte cerâmico, que vai ser revestido com óxido de alumínio e vai ter alguns metais mais ativos, tá? Aqui também, obviamente, eu vou ter a manta expansiva, que é uma função de vedação e isolante térmico, para poder evitar que esses gases saiam pelas laterais. Beleza? Então, dentro dessa rede aqui, esse suporte cerâmico, ele tem uma espécie de rede, né? Toda entrelaçada, às vezes no formato de colmeia ou às vezes no formato quadrado, ó, onde os gases ao passarem vão ser aderidos a essa superfície, vão ser orientados e com a injeção de oxigênio do ar, eu consigo fazer com que essas moléculas venham a reagir e formem outras estruturas menos nocivas. Então, os gases de saída acabam sendo água, CO2 e N2. São gases muito menos nocivos do que esses daqui apresentados, né? Então, note que é um sistema heterogêneo. Eu tenho a base desse catalisador sólido e ele é extremamente necessário para que eu tenha a fixação dessas moléculas, para que eu tenha uma reação química. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, bota aí nos comentários. Na próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre superfícies ainda, né? Cinética de superfícies, fala um pouquinho de isotermas e adsorção, absorção, esse tipo de coisa. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Valeu, falou e até mais.